Meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos conhecer um pouco mais a história de um Papa da Igreja, São Simplício. São Simplício nasceu em Tivoli e reinou numa igreja ameaçada por inimigos internos e externos. Durante seu pontificado, Rômulo Augusto foi um dos últimos imperadores romanos do Ocidente, foi deposto por Odoacro, líder dos soldados germânicos. Então esse episódio na história da humanidade, na história da Igreja, é considerado como a queda do Império Romano. Então é uma época importante na qual São Simplício reinou como Papa. Tanto que a história é justamente dividida por essa queda do Império Romano. Até esse momento era história, nós podemos dizer, história antiga. A partir daqui nós entramos na história medieval. No entanto, ao menos na mente dos contemporâneos, não foi bem isso, né? Embora os vândalos arianos dominassem a África do Norte, a Espanha e o sul da Gália receberam um tratamento similar dos visigodos arianos. O norte da Gália estava sendo absorvido pelos francos, ainda pagãos. Todo esse povo considerava-se de alguma forma súditos deste imperador. Mesmo que o império então havia sido derrubado, ainda existiam alguns que se consideravam súditos, né? Consideravam que ainda tinha um imperador. Então, quando Odoacro obrigou Rômulo a se retirar, se tornou rei da Itália, também enviou o diadema imperial para Constantinopla, dizendo que o império, a partir de então, precisava de apenas um governante. Então, considerou-se que o império continuou, mas com um líder ao invés de dois. Porém, essa concentração da dignidade imperial teve grandes efeitos. Para começar, os arcebispos de Constantinopla, devido ao seu papel de quase capelães, queriam ocupar o segundo lugar na igreja, atrás de Roma, mas antes de Alexandria e de Antioquia, que eram os outros patriarcados também grandes da época. O Papa Simplício resistiu a isso, mas isso foi promulgado em sessões posteriores, em Calcedônia. Como os dois patriarcas orientais mais velhos estavam praticamente numa guerra civil, as ambições de Constantinopla aumentaram. A luta entre os hereges monofisistas foi severa. 3 imperadores sucessivos favoreceram-nos, ao invés de favorecer os ortodoxos, e usaram a questão da situação de Constantinopla como uma arma. O último desses 3, Zenão, publicou uma confissão de fé, que almejava alcançar a paz, aceitando o concílio de Niceia e ignorando Calcedônia. Nessa sua atitude, ele teve a ajuda do patriarca de Constantinopla. Mas mesmo assim, Simplício, o Papa, conseguiu assegurar a deposição desses 2 patriarcas hereges de Alexandria. Então foi um homem de firmeza, foi um homem de fé que soube defender a ortodoxia da igreja na época. Então essa questão toda foi a fundação, podemos dizer assim, da igreja ortodoxa copta. Era uma igreja anticalcedoniana e manteve depois sua própria linhagem de patriarcas na Alexandria, então ocorrendo assim um cisma. É um paralelo em relação à igreja ortodoxa siríaca, que também tem o seu próprio patriarca em Antioquia. Essa divisão foi realizada ao longo de linhas nacionais. Os melquitas ortodoxos foram mais orientados para os gregos de Constantinopla e os coptas siríacos, etíopes, nubianos, armênios se fecharam cada vez mais em si. Então foi um contexto difícil no qual São Simplício precisou reinar como Papa. Como os imperadores do Oriente, os reis da Etiópia, da Núbia e da Armênia eram monofisistas, e os reis germânicos, arianos ou pagãos, pela primeira vez desde Constantinopla não existia nenhum rei católico na face da terra. Situação extremamente difícil. Então, diante disso, São Simplício esforçou-se para unir ainda mais a Roma às partes mais distantes da igreja. Então, para isso, ele nomeou Zenão como vigário papal em Sevilha, na Espanha. Um passo muito necessário para unir os fiéis que lá se encontravam, sujeito aos soberanos hereges visigodos. A festa de São Simplício é celebrada, então, com muita alegria na igreja e para nós de maneira muito especial, pois nós temos a relíquia de São Simplício deposta em nosso altar. Então, todas as vezes em que nós celebramos em nosso altar e podemos citar o nome dos santos na oração eucarística, percebam vocês que nós citamos São Simplício entre eles. Para nós ele então se torna muito próximo, né? É dito
na teologia da igreja, onde está a relíquia, aí está também o santo. Então nós temos aqui conosco São Simplício. Então que ele possa nos ajudar a manter a retidão da fé, a unidade da igreja, foi o que ele lutou, né? Uma situação muito difícil na qual ele viveu, de grandes divisões, grandes heresias, a queda do Império Romano. Ele soube ser firme, soube ser fiel. Peçamos então que São Simplício nos mantenha nesta fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Simplício, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Simplício, rogai por nós.